O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Caro Padre Chicão, caro Diácono Hélio, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão aqui neste santuário dedicado ao Pai das Misericórdias, você que nos acompanha também de casa. Hoje nós estamos nessa quinta-feira de adoração e nós meditamos durante todo o dia sobre o preciosíssimo sangue de Jesus. A igreja nos dá a oportunidade desse mês de julho nós aprofundarmos a nossa devoção ao preciosíssimo sangue, a este sangue que foi derramado no alto do Calvário por Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador de toda a humanidade. Nós ouvimos no dia de hoje que muitos santos tiveram essa devoção, os próprios papas, eles estimulam essa devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Ouvimos o próprio Tomás de Aquino, que num dos cantos eucarísticos ele diz que apenas uma gota do sangue de Jesus seria necessário para salvar a humanidade inteira. Mas ele não quis dar apenas uma gota, ele quis dar a si mesmo. E é assim que nós temos a experiência com Jesus. Jesus, ele não se limita apenas no seu poder. Jesus poderia, minha gente, se limitar ao seu poder, e nós que corrêssemos atrás de tudo isso. Não, Jesus não se limita ao seu poder, mas Jesus desce até a nossa fraqueza. Jesus desce até a nossa miséria. Jesus desce até a nossa humanidade. O grande modelo de dar todo o sangue, de dar toda a sua vida, é para que nós não nos contentássemos com pouco. É para que nós entendêssemos que a ação de Deus para nós sempre será uma ação de esvaziamento de si mesmo, para que nós possamos ser preenchidos pela sua graça. Deus se dá a nós na Eucaristia. Ele quis deixar não somente o seu corpo, mas ele também quis deixar o seu sangue. E isso é comum nos 4 evangelhos. Claro, João não relata a cena da instituição da Eucaristia, mas ele se utiliza do capítulo 6, onde Jesus mesmo diz: quem não beber
do meu sangue. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele quis nos deixar a si mesmo como alimento. Ele poderia continuar, claro, ele tinha vindo, ele tinha se encarnado, ele tinha morrido numa cruz, ele poderia ter voltado para o céu assim como voltou e pronto, não deixar nenhum sinal visível da sua presença. Mas Jesus continua vindo ao nosso encontro. E isso é o mais lindo de tudo, que eu e você não podemos perder de vista jamais. O Senhor sempre virá ao nosso encontro e virá ao encontro das nossas maiores necessidades. Virá ao encontro das nossas maiores angústias, virá ao encontro das nossas maiores tribulações. O que chama a atenção de Jesus em nós continua sendo os nossos pecados, continua sendo a nossa incredulidade, se formos falar de Tomé. E isso continua atraindo os olhos de Deus para nós, porque Ele ama. E quem ama sempre tem os seus olhos voltados para o objeto de amor. Quando você ama alguém, os seus olhos, o seu coração, a sua mente, sempre vai se voltar para essa pessoa. É verdade ou não é? Se eu perguntar agora aqui, quem você ama? Você vai pensar em alguém aí, não é? Os seus olhos se voltam, o seu coração se volta, o seu pensamento se volta. Você não consegue viver longe, você não consegue viver sem muito tempo da notícia dessa pessoa. Meus irmãos, dizer que o Senhor nos ama e em seu sangue nos lavou significa os olhos de Deus estão sempre voltados para nós, porque nós somos o objeto de amor de Deus. Nós somos o objeto do amor de Deus e por isso Ele sempre estará perto. Nós ouvimos o Evangelho. Tomé, chamado Dídimo. Por que será que ele era chamado Dídimo, né? A palavra Dídimo significa gêmeo, porque nós podemos nos identificar com ele também. Talvez ele seja o nosso irmão gêmeo, né? Não sei se você tem irmão gêmeo, talvez não tenha. Eu não tenho. Mas nós podemos nos identificar com Tomé, com algumas características que ele traz. Primeiro, foi ele mesmo quem disse no Evangelho de João 11,16, quando Jesus disse que estava indo para Jerusalém para morrer, para dar a sua vida. E ele mesmo disse, vamos também nós para morrermos com ele. Tomé morreu junto com Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não. O que Tomé fez? Fugiu junto com os outros. Talvez quando Jesus mais precisava dos amigos, fugiu. Então, Tomé é este homem que é impulsivo. Tomé, ele diz, vamos, vai acontecer, vai dar certo, eu vou até o fim, eu vou acreditar até o fim. Mas talvez seja como eu e você. Veio a primeira perseguição, primeira dificuldade, a primeira tribulação, a gente foge, a gente vai embora, a gente não fica, a gente não enfrenta até o fim, a gente não vai até o fim, a gente não cumpre o que promete. Será que Tomé é parecido com algum de nós? Acho que não, não é? Todos nós somos diferentes de Tomé, todos nós vamos até o fim naquilo que nós propomos. Nós somos gêmeos de Tomé, porque também nós fazemos isso. Porque também no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da dúvida, a gente foge, a gente não enfrenta. Mas talvez nós sejamos também gêmeos de Tomé, porque nós não confiamos no que as pessoas dizem para nós. Tomé não tinha ido no primeiro dia da ressurreição, no domingo. Tomé tinha faltado àquele lugar. Mas por que ele tinha faltado? Será que apenas porque ele foi conversar com os seus amigos? Claro que não. Aquele momento ainda estava sendo um momento da dor,
da decepção, da frustração, porque ele também, como os outros discípulos, esperavam a vinda do reino de Deus, esperavam um Jesus vitorioso, um Jesus que ia entrar em Jerusalém e expulsar os romanos, mas já tinha 3 dias que ele tinha morrido. E talvez como os discípulos de Emaús, ele também ficou com o seu coração ferido, por causa da grande decepção que Jesus foi para ele. Olha, como é dolorosa a dor da decepção, da frustração. E talvez você já passou por isso. E talvez você esteja passando por isso. Se frustrar com a sociedade, se frustrar com a política, se frustrar com quem você ama, se frustrar com o seu amigo, se frustrar com o seu esposo, se frustrar com a sua esposa. Deixa eu ver aqui se tem alguém que já se frustrou na vida. Quem já se frustrou na vida, teve uma decepção na vida, levanta a mão. Não precisa ser decepção amorosa não, viu? Pode ser decepção de amizade também, decepção com profissionais, não é? O pedreiro que prometeu construir a sua casa, reformar o seu apartamento em 1 mês, já faz 2 anos que você está morando junto com o seu pai, com o sogro, com a sogra e nada. A gente se decepciona. A gente se decepciona porque a gente põe uma expectativa demais nos outros. A gente espera demais das pessoas. A gente faz com que as pessoas, elas sejam aquilo que nós pensamos dela, mas elas não são. E sabe de uma coisa? Deixa eu dizer uma verdade para você. Tem muita gente que já se decepcionou com você também, sabia? Você sabia disso, sim ou não? Que bom que vocês não são enganados, né? Não vive uma autoenganação. Eu também não vivo. Quantas pessoas já se decepcionaram comigo também? Então, além de eu me decepcionar, tem pessoas que se decepcionaram, porque eu também não posso cumprir todas as expectativas das pessoas. Por que será que Tomé não foi no primeiro dia da semana? Naquele dia em que os discípulos depois disseram para ele: vimos o Senhor. Porque talvez o coração dele estava decepcionado. Porque talvez foi difícil voltar a acreditar depois de uma grande frustração que ele viveu com Jesus. E agora, não basta apenas os discípulos dizerem para ele: Tomé, nós vimos o Senhor. Por quê? Porque para uma grande decepção, precisa-se de uma grande cura. Para uma grande frustração, se precisa de um grande encontro. Precisa conhecer novamente o coração. Por isso que Tomé disse: eu quero tocar no lado de Jesus. Eu quero tocar nas chagas do seu coração. Mas quem disse que Jesus tinha chaga no coração? Ele fugiu, não é? Ele não ficou na crucificação, mas isso chegou aos ouvidos dele. Então ele disse: eu quero tocar no coração de Jesus de novo. Eu quero aquele homem que fez curas extraordinárias. Eu quero aquele homem que tocou no cego e ele foi curado. Eu quero novamente experimentar a alegria de ter Jesus perto de mim, a alegria de experimentar o Senhor que cura, que liberta, que olha nos olhos. Tomé estava com saudade de Jesus, estava com saudade da experiência que ele tinha feito, e a morte de cruz de Jesus abriu uma grande chaga no seu coração, e por isso ele precisava tocar nas chagas de Jesus para curar as chagas do seu próprio coração, da sua decepção, da sua frustração. E o que Jesus faz? Ele diz, não é? Se eu não vir as marcas dos pregos, e se eu não puser o dedo nas marcas e do seu lado, eu não acreditarei. Mais uma vez, Dídimo, gêmeo, será que Tomé é parecido conosco também? Quantas vezes nós já nos decepcionamos com pessoas, com estruturas? Talvez você esteja vivendo
uma grande decepção com a sua paróquia, com o seu pároco, com um agente de pastoral, com um coordenador que te machucou, que te feriu, com um líder da sua célula. Talvez você esteja vivendo uma grande frustração com aquele ministro, com aquela pessoa, com aquele vizinho, não sei. Talvez você esteja vivendo uma decepção com a igreja. Talvez você tenha se decepcionado com a igreja católica. Mas aí eu quero te dizer, Jesus hoje se apresenta para você, para poder curar o seu coração, e apresenta a própria igreja dele, para você colocar as mãos, para você olhar, para você ver, que verdadeiramente Jesus vem ao nosso encontro, que verdadeiramente Jesus dá tudo por nós. E aí o Evangelho continua dizendo, 8 dias depois, esperou 8 dias, Jesus se põe novamente. E diz, a paz esteja convosco. E depois diz diretamente a Tomé, Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Jesus, ele sempre será abundante naquilo que ele vai nos dar. Tomé disse o dedo, Jesus diz a mão. Enfia a tua mão, Tomé, não é só o teu dedo. Coloca tudo que você tem para que você experimente novamente que eu estou aqui. E a gente se pergunta, Jesus poderia ressuscitar sem as marcas dos pregos e do seu coração? Sim ou não? Sim. Nós ouvimos hoje na pregação da tarde, quantas dores atrozes Jesus viveu, quantas dores terríveis ele viveu, com as chibatadas, com a coroa de espinhos, mas quais foram as únicas chagas que Jesus resolveu permanecer com elas? Das mãos e do lado. Será que nós poderíamos dizer que Jesus amava tanto Tomé, que ele já conhecia o coração de Tomé, que ele já sabia quem era Tomé, que ele resolveu permanecer apenas por causa de Tomé? Se uma gota do sangue de Jesus é capaz de salvar a humanidade inteira, então todos os gestos de Jesus, ele não faz por uma multidão, ele faz por mim e por você. Este é o meu sangue, que será derramado por vós e por todos. Que será derramado por vós, então é por cada um de nós que esse sangue foi derramado, mas também foi derramado para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade é salva pelo sangue precioso de Jesus, mas também eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Então, as chagas de Jesus foram também por causa de Tomé, por causa da sua incredulidade, por causa daquilo que Jesus conhecia do coração deste homem. Então, Jesus é capaz de vir ao teu encontro, ao teu socorro, nas suas maiores necessidades. Naquilo que você hoje está vivendo, Jesus é capaz de vir e mostrar o amor dele de maneira única e pessoal. Única e pessoal. Mesmo nós sendo uma multidão de seguidores, como também hoje nós ouvimos Apocalipse, no capítulo 6. Quem é Jesus? Quem é, Senhor, estes que estão vestidos com vestes brancas? Essa multidão, quem são? São aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Cada um alveja a sua veste. O Senhor vem ao nosso encontro. Nós somos únicos para Deus. E por isso que o amor, o objeto de amor, ele é único. Deus te ama de maneira única. Jesus te ama de maneira única. E por isso ele vem ao encontro da sua incredulidade.
Ele vem ao encontro da sua decepção, ele vem ao encontro da sua frustração, ele vem ao encontro do seu espanto, ele vem ao encontro hoje do que mais te machuca, daquilo que mais te fere no dia de hoje, daquela situação com o seu esposo que te feriu, que te machucou, daquela palavra dura que você ouviu do seu filho, da sua filha, daquela palavra que você não gostaria de ouvir do seu namorado, da sua namorada, ou até mesmo não só da palavra, mas talvez daquela deixar de lado, de não se importar mais com você, da indiferença. Essa palavra eu estava encontrando, a indiferença. Você sabe que o contrário de amor não é ódio, né? Você sabia disso? Contrário de amor não é ódio. Contrário de amor é indiferença. Porque enquanto a pessoa te odeia, é sinal que ela ainda te ama. Pelo menos em alguma parte ela ainda te ama. Porque ela não se esqueceu de você. O contrário do amor é o esquecimento. É a indiferença. Machuca muito mais do que o próprio ódio. E Jesus não é indiferente. Talvez as pessoas estejam sendo indiferentes para você, e isso tem ferido e machucado o seu coração, mas Jesus não foi indiferente a Tomé. Jesus não foi indiferente à incredulidade de Tomé, e a gente encontra nos relatos da ressurreição, Jesus indo ao encontro de cada um daqueles que estavam feridos e machucados. Primeiro foi ao encontro de Maria Madalena, depois foi ao encontro de Simão, de Pedro, foi ao encontro de João, depois foi ao encontro de Tiago, como os relatos de Paulo nos diz. Depois ele veio ao encontro de Tomé. Então, meus irmãos, Jesus sempre vai vir ao nosso encontro. A gente só precisa não ter vergonha das nossas misérias e da nossa incredulidade. Eu não sou feliz por pecar. Eu sou feliz porque Deus se utiliza do meu pecado para chegar até mim. Nós não somos felizes, não podemos ser felizes porque pecamos. Nós somos felizes porque o meu pecado é uma maneira que Jesus tem de se aproximar de mim. E nós não podemos ter medo, nós não precisamos ter vergonha da nossa incredulidade. Às vezes nós achamos que o prêmio será para os perfeitos. Nós achamos que Jesus só vai salvar e Jesus só ama aqueles que são perfeitos, como se fosse uma estrelinha que antigamente recebíamos na testa da professora, porque a gente se comportou bem, não é? Às vezes a gente acha que Jesus é como a nossa professora do primário. Não sei se alguém aqui já recebeu na época estrelinha na testa. Hoje não recebe mais nada disso, né? Mas o aluno que se comportava e era o mais exemplar daquela semana, não recebia? Não tinha essa historinha, né? Não sei se isso é real, se tem alguma professora aposentada aqui que já fez isso, né? Coloca lá, né? A coisa que a gente recebia quando era criança é um negocinho vermelho por causa de soluço, né? Na testa, né? Mais nada. Mas não recebia. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que Jesus é um professor que fica esperando que a gente não cometa nenhum erro, nenhuma falha, para vir até nós e nos dar a sua graça e nos dar a sua bênção. E nós esquecemos que o que de verdade atrai o olhar de Jesus para nós são ainda as nossas misérias e os nossos pecados. E isso nós encontramos em Mateus 5. Eu não vim chamar os justos, eu vim atrás dos... De quem? Dos pecadores. Aí você pode dizer, ele veio atrás de mim. Tem algum pecador aqui ou não? Tem. Então Jesus vem atrás é de nós. É a nossa incredulidade que chama a atenção de Jesus. E nós achamos que nós vamos
manchar Deus por causa do meu pecado. Eu vou manchar a Deus por causa dos meus erros, por causa da minha incredulidade. Eu gosto de um autor que eu tenho lido, chama Thomas Halleck. Ele é um sacerdote, um pregador, um grande escritor. Ele tem um livro chamado A Noite do Confessor, mas tem esse livro que eu gosto muito, que é Toque nas Feridas. E ele escreve sobre a experiência de Tomé. Thomas Halleck, ele foi ordenado sacerdote em Praga, na República Tcheca, na época do comunismo. Assim como João Paulo II, ele foi ordenado nas catacumbas de uma igreja de Praga. Porque se os comunistas pegassem ele, ou os religiosos, eles eram mortos. E ele, o ministério sacerdotal dele, nasceu em meio ao escondimento. Mas eu gosto de uma coisa que ele diz assim: ser crente não significa poder se livrar para sempre das perguntas que ardem na alma. Todos nós temos questões, todos nós temos dúvidas, todos nós, chega um momento da nossa vida que a gente pode se perguntar: será que Deus existe? Será que Jesus é real? Será que essa coisa de fé, ela existe mesmo? E geralmente essas dúvidas vêm quando a gente está experimentando uma grande dor, um grande sofrimento. Quando a gente olha as notícias trágicas em que o mundo está vivendo, vendo as situações da guerra, crianças morrerem, famílias serem destruídas. Quantos de nós nos perguntamos: será que Deus, Ele existe mesmo? Não longe, mais perto, talvez por causa de um filho seu que foi assassinado, a queima-roupa. Uma criança que morreu no hospital com um câncer. Você pode se perguntar: será que é mesmo? Será que Deus existe? E quantas situações como Tomé, a gente pode se tornar incrédulo. Mas Thomas Halleck diz que ser crente não significa poder se livrar para sempre das perguntas que ardem na alma. Às vezes significa tomar sobre si a cruz das dúvidas e segui-lo e seguir a Cristo fielmente também com essa cruz. Tem muita gente que está esperando ter fé para poder seguir a Jesus. Mas eu digo para você, não espere acreditar fielmente para poder seguir a Jesus. Siga a Jesus com a cruz da dúvida. Só não pare de seguir. Só não pare de rezar. Só não pare de ir à igreja. Só não pare de buscar a Deus. Não espere suas dúvidas terminarem. Não espere você ser o homem ou a mulher de maior fé que existe. Mas siga a Jesus na cruz, com a cruz da dúvida. Quantos de nós perdemos alguém que nós amamos? E às vezes no momento da dor e da angústia, a gente se pergunta: mas será que essa pessoa foi para o céu? Com todos os pecados que ela tinha, com toda a vida que ela levava? Continue a seguir a Jesus, mesmo com a dúvida. Será que foi vontade de Deus que aconteceu isso? Continue seguindo a Jesus com a cruz da dúvida. Será que é para eu continuar a servir a Deus na minha paróquia? Será que é para eu continuar sendo comunidade? Será que Deus me quer? Continue seguindo a Jesus com a cruz da dúvida. Deus, e ser crente, né? Mudar a lógica, ser crente não significa seguir a Deus sem dúvidas, sem angústias, sem desespero. Ser crente não significa seguir a Jesus pronto, sem mácula nenhuma. Significa entender que todos os dias eu preciso de uma gota do precioso sangue de Jesus, que me redime dos meus pecados
e que revela o quanto que Ele me ama. Nós não podemos tirar isso da nossa cabeça. Deus nos ama. E Ele sempre virá ao nosso encontro. Deus sempre virá ao teu encontro. Independente do que você vive, independente das suas dúvidas, independente das suas indiferenças, independente dos seus pecados, Jesus sempre virá ao nosso encontro. Porque lembre-se, o amor, a única coisa que ele pensa é no objeto amado. Nós somos amados e por isso Jesus nunca vai se cansar de vir ao nosso encontro. Por isso eu quero convidar você a nós ficarmos em pé, para nós experimentarmos o amor de Jesus, experimentarmos esse sangue que foi derramado no Calvário, sangue que jorrou também na agonia, este sangue que cura, que liberta, que nos salva, o sangue que é consolo dos desesperados, o sangue que é esperança daqueles que já perderam toda a esperança, o sangue que é para nós cura e salvação, que nos liberta, que nos salva. É o sangue de Jesus que nós precisamos, é dele que nós precisamos para nos sentirmos amados. As chagas de Jesus não eram mais ensanguentadas, não eram chagas gloriosas, mas as marcas dos pregos e a marca da lança continuou ao lado de Jesus. Por isso que o Senhor venha ao encontro das nossas incredulidades no dia de hoje. Dar o sangue, dar a vida é a maior prova de amor que alguém pode dar como exemplo. Quem é a mãe, o pai aqui, que o filho quando estiver doente não diz assim: como eu gostaria que eu estivesse doente no lugar dele? Quem é a mãe e o pai que já falou isso? Quando viu o filho com febre, viu o filho numa UTI, viu o filho indo para o hospital desfalecido, não disse: eu queria que eu ficasse doente no lugar dele? Pois bem, Jesus diz: eu dou a minha vida por você, eu entreguei o meu sangue por você, por amor a você. Então experimentemos o amor de Deus, sangue que emana lá da cruz, sangue que emana lá da cruz, teu sangue precioso, meu Senhor, que na agonia corre pela terra, que na agonia corre pela terra, trazendo vida nova, trazendo nova ao pecador, vida, a mim e a você, pecador, consolo dos que choram, esperança, libertação, consolo dos que choram, esperança, libertação. Levante seus braços. O teu sangue lava o meu pecado, lava o meu pecado. É o sangue pelo qual eu fui comprado. Sem ele não há redenção. Preço da minha salvação, preço da minha salvação. Mais uma vez, lava o meu pecado, é o sangue pelo qual eu fui comprado, sem ele não há redenção, preço da minha salvação, com seus braços levantados, peça essa graça para Jesus agora, de você segui-lo
mesmo com as dúvidas que você tem no seu coração, mesmo com a incredulidade que insiste em caminhar com você, de você seguir a Jesus, mesmo como Tomé, que às vezes é decidido, que às vezes diz eu vou até o fim, mas chega no meio do caminho, você desiste, você desanima. Peça para a graça de seguir Jesus e este sangue precioso para curar as frustrações do seu coração, para curar as frustrações e as decepções da sua vida missionária, da sua vida paroquial, da sua vida familiar. Vamos pedir uma gota apenas preciosa do sangue de Jesus para curar o nosso coração, que por vezes está frustrado, que por vezes está prostrado e decepcionado diante dos problemas, diante das dificuldades. Você que precisa perdoar alguém, você que precisa dar o dom do perdão a alguém da sua família que te frustrou, que te decepcionou. Sim, sem Ele não há salvação, sem o sangue de Jesus não há redenção. Ele é o preço, Ele que pagou os nossos pecados na cruz. Sim, foi por Tomé que Jesus morreu na cruz, foi por Tomé que Jesus foi traspassado pelos pregos, foi traspassado pela lança, foi por Tomé, mas também é por mim e por você. Por isso nós pedimos, Senhor, o Teu sangue precioso, o Teu sangue que nos lava, que nos purifica, que nos restaura, que cura o nosso coração, que cura, Senhor, as nossas frustrações, que cura a nossa infidelidade, que cura, Senhor, aquilo que em nós precisa ser curado. Por isso, Senhor, dá-nos uma gota preciosa do Seu sangue, e eu serei salvo, e eu serei redimido, e eu serei resgatado do pecado em que eu estou vivendo. Sim, é o Teu sangue, Senhor, que cura o meu pecado. Se você ora no Espírito, solte a sua voz. Permitamos sermos lavados e purificados, banhados pelo sangue do Cordeiro, nessa santa Eucaristia. Vai ao encontro, Senhor, das ovelhas desgarradas, daqueles, Senhor, que abandonaram o Teu nome, abandonaram o Teu amor, que já não mais acredita, que se deixaram levar pela incredulidade, que já não caminham mais com a igreja. Vem, Senhor, ao encontro de nós pecadores nessa tarde. O Teu sangue lava o meu pecado, é o sangue pelo qual fui comprado. Sem Ele não há redenção. Preço da minha salvação. Ergue o seu braço, o Teu sangue. O Teu sangue lava o meu pecado. Meu pecado, É o sangue pelo qual eu fui comprado. Sem Ele não há redenção. Ele Não há redenção. Preço da minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.